De volta ao ministério, Jesus está conosco agora. Jesus está aqui, está com você também, aí do outro lado da tela, e você está sendo convidado pelo Senhor a conhecer esse ministério e se tornar um amigo da oração. Uma bênção. Se você está atravessando um momento difícil de enfermidade, questões de família, questões pessoais, sentimentais, você quer conhecer mais Jesus, você quer receber mais o Espírito Santo, quer conhecer a palavra, inscreva-se no ministério. Inscreva-se. Faça um voto com o Senhor. Diga: Senhor, se esse ministério procede do Senhor, fale comigo. O Senhor vai falar com você. Com certeza. Aqui nós não utilizamos nem um amuleto, nem um subterfúgio, nós lidamos diretamente com o céu. É por isso que eu lhe digo isto, não vou chamar isso de um desafio, mas lhe dou esta palavra enquanto homem de Deus. Pode falar com Deus e perguntar a Ele: Senhor, essa é uma obra do Senhor, espera a resposta. E tendo essa resposta, inscreva-se, porque Deus tem planos em sua vida através deste ministério. Bem, gente, nós vamos conversar hoje sobre criança, sobre algo interessante que Jesus nos ensina sobre este assunto, e queremos começar falando sobre ainda esse debate no Brasil sobre a exposição lá no MAN, questão de arte e pedofilia, essa questão toda. Então vamos chamar o nosso quadro Defesa da Fé. Portanto, em nosso quadro Defesa da Fé, eu quero mais uma vez, já tenho feito isto por alguns expedientes, já tenho escrito em jornal de grande circulação nacional, já tenho publicado em mídias sociais, falado em rádio, e agora quero compartilhar o meu pensamento aqui em nosso programa de TV. Olha, a gente tem a impressão que o Brasil está virado de ponta cabeça. Por quê? Não só no aspecto político as coisas estão difíceis, mas nós observamos que há uma confusão generalizada neste país. E crianças estão na mira desse tipo de comportamento social que nós estamos vivendo. A exposição do Museu de Arte Moderna de São Paulo, você está vendo algumas imagens, elas são públicas, certo? Preservada aí a identificação, porque menores estavam ali, ok? Você vê que é alguma coisa assim que nos choca, Claro, há pessoas que defendam essa questão. Se você for por um campo de um estudo científico, ok? Por exemplo, em outros países, você vê que existe quem apoie enquanto movimento artístico. Na verdade, a justificativa que se dá nesse apoio é que é uma forma de apresentar a sexualidade para crianças. Porque se não aprendem de um modo correto, artístico, como é considerado, vão aprender de um modo errado. Olha, esse é um argumento realmente interessante. Eu não tenho como descartar um argumento desse. É um argumento inteligente. Nós sabemos que as crianças, de alguma forma, vão ter contato com o sexo. E geralmente vai acontecer por meio de quê? Da pornografia. Quantos de nós, eu me incluo, quantos de nós não vimos, quando criança, alguma coisa nesse aspecto? Que teve curiosidade de ver uma foto, uma revistinha e tudo mais. Bem, essa proposta, se ela tem um teor pedagógico, ela pode ser considerada útil, mas assim, dentro da nossa realidade brasileira, nós estamos muito distante disso. Essa é a grande questão. Nós vivemos em uma nação muito erotizada. Nós temos redes de televisão no Brasil que trabalham a sexualidade no sentido de uma abertura, podemos dizer mesmo, de uma deturpação de valores da família como um verdadeiro projeto. Parece-me que é um projeto televisivo, um projeto de vida de quem dirige essas instituições.
E nós não podemos nos comparar com países desenvolvidos. Nós temos uma educação no Brasil que deixa muito, muito, muito a desejar. Diga-se aí o que aconteceu. Tragédia recente é uma creche. Ok? Isto mostra o quê? Mostra que nós não temos nem segurança. Porque você imaginar que um segurança de uma creche é uma pessoa com problema psiquiátrico, é brincar com a segurança. Então você vê assim que nós estamos muito aquém. Mas percebemos com clareza que as nossas crianças estão na mira de uma educação confusa, sem qualidade, e que a arte se apresenta e nós não temos conhecimento de arte, nós não somos uma nação intelectualizada, que tenha como interpretar corretamente a arte. Eu acho que a questão passa por aí também. Bem, vamos agora ao nosso devocional da semana. Devocional da semana hoje tem o título Precisamos de crianças no culto. Precisamos de crianças no culto. A leitura bíblica está em Mateus, diz assim: E disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes ou fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino de Deus, ou no reino dos céus. Veja, uma palavra interessante de Jesus sobre as crianças. Nós já comentamos a questão grave que envolve hoje crianças no Brasil, em todos os aspectos. Criança brasileira é criança violentada, certo? É criança prostituída, nos rios da Amazônia, nas estradas do Nordeste, nas rodovias do sul do país. Criança brasileira é criança ameaçada na sua integridade, em todos os sentidos, dentro de casa, violentada por familiares. Criança brasileira vive uma confusão hoje nessa questão da sexualidade. E ela está tentando entender como é que é o nosso contexto de adultos. Bem, Jesus, ele nos fala que se nós não nos convertermos como uma criança, de modo algum entraremos no reino de Deus. Como nós podemos nos converter como criança? Quais seriam as qualidades dessa conversão? Veja, a criança, ela tende a ser mais perdoadora. Você vê que as crianças estão brigando, muitas vezes os pais vão se meter na briga de crianças, de menores, e daqui a pouco elas fazem as pazes, as crianças, e os pais podem ficar com o humor alterado, certo? Criança tem uma facilidade muito grande de liberar o perdão. Nós, adultos, inclusive dentro de igrejas, inclusive dentro de ministérios, dentro de convenções de pastores, lidamos com resistência a perdoar. Hoje, há pessoas que não se perdoam. Hoje, há, por exemplo, pastores brigados com outros pastores, e ficou por isso mesmo, fica assim mesmo. Cada qual toma conta de sua igreja, cada qual toma conta de sua denominação, de seu ministério, de sua convenção, de sua congregação, e as coisas parece que prosseguem normalmente. Como se o tempo resolvesse as coisas, quando sabemos que o tempo não resolve as coisas, que nós precisamos do perdão. As crianças têm essa qualidade de perdoar, de agregar, de ter um relacionamento, um inter-relacionamento. No momento que nós vivemos um mundo cada vez mais exclusivista, individualista, as crianças, desde que elas sejam liberadas, estejam dentro de um ambiente próprio para suas faixas etárias, elas são excelentes exemplos
de agregação, dessa qualidade gregária, que é a qualidade própria do ser humano, de andar em grupo, de estar em sociedade. Então Jesus, repreendendo adultos, seguidores adultos, que queriam impedir que crianças se aproximassem dele, Jesus disse: não embaraceis as crianças, deixai vir a mim as crianças. E então nós temos a conclusão nesta palavra que Jesus pronunciou sobre a nossa salvação. Agora, curiosamente, nossas crianças evangélicas, de grande parte das igrejas, se não de todas as denominações, eu não tenho um estudo para apresentar por igreja, por denominação, mas assim, em sua grande maioria, crianças evangélicas hoje não têm mais direito de participar do culto. Crianças hoje são retiradas do culto, porque é compreendido por adultos que crianças atrapalham a igreja, crianças atrapalham o culto. E qual é a visão de Jesus sobre isso? Quando Jesus olha a igreja, o que ele vê? O que é a igreja de Jesus? O que é a igreja para Jesus? Olhe, a igreja para Jesus é igreja de recém-nascido, igreja de criança pequena de 2, 3, 4 anos de idade, é igreja de adolescente, de jovem, de adulto e de ancião. Jesus, quando olha a sua igreja, ele entende como um rebanho completo. E quando nós retiramos as crianças do culto e as colocamos lá nas salinhas, para elas irem ver TV, para elas irem pintar, para elas estarem em uma atividade recreativa com as tias, com os tios, nós estamos entristecendo o coração de Jesus, irmãos. Pastores que me assistem, vocês desejam agradar a Jesus? Deixe as crianças do culto. Do ponto de vista da formação de uma igreja, do ponto de vista da consolidação e da projeção de qualquer trabalho que lida com todas as faixas etárias para o futuro, é uma grande tolice retirar as crianças do culto. Porque quando as crianças saem da igreja e ficam em salas à parte, muitas vezes voltam no final do culto para a oração final e muitas vezes não voltam. Ficam o tempo todo com as babás da igreja, nas creches das igrejas, nas salas de recreação de shopping das igrejas. Queridos irmãos, pastores, nós estamos em débito com Jesus. Nós estamos em débito com Cristo, porque a igreja de Jesus é constituída também de crianças. Elas têm de estar no santuário, louvar a Deus com a família, cantar, ouvir a pregação da Bíblia. Talvez você diga assim: pastor, não vou entender nada. Olhe, a ciência diz hoje que até na vida intrauterina, criança, perdoe-me usar esse termo inaplicado aqui, já tem discernimento, pelo menos em termo auditivo, já ouve sons e interage de certa forma com o meio. Certo? Então é uma bobagem tirar a criança do culto. Eu queria, aproveitando o Dia da Criança, que foi na última quinta-feira, dia 12, pedir aos meus irmãos, pastores, pastoras, diáconos, professores de escola dominical, vamos trazer as crianças de volta para o culto. Vamos deixar que elas participem da igreja. Foi por causa disto que a Assembleia de Deus chegou a ser, e ainda é, a maior igreja brasileira. Porque a Assembleia de Deus sempre foi a igreja da família. E nos tempos da Assembleia de Deus avivada, quando o Espírito Santo batizava os crentes, e ninguém se importava se o irmão gritava glória a Deus,
no conjunto infantil, pequeninos de 3, 4, 5 anos de idade, recebiam o Espírito Santo, falavam outras línguas e profetizavam. Eu vivi isto na congregação onde passei a minha juventude. E é claro, o grande ganho para a igreja que existe nessa conduta. Eu quero parabenizar todas as crianças, todos os que estão sabendo cuidar desta parte significativa do rebanho de Jesus. E para todos nós o exemplo que temos de nos mirar das crianças. Se nós tiramos as crianças do culto, talvez é por isso que o culto está ficando do jeito que está. Certo? Nós adultos não temos nada de exemplos outros. São as crianças que são nosso exemplo. Elas têm de estar no culto para a gente perceber como nós devemos viver para entrar no céu. A gente vai ao intervalo e quando voltar vamos à oração. Prepare-se aí, Jesus vai abençoar a sua vida. Volto já.